Fala, É aquela, não, né? quem tiver aí você já fala a página, dá para os outros, porque a minha página é diferente da de vocês. Beleza? Página A página 110. 110, né? 110? Exatamente, 110. Organização É a página 110. dos seres vivos. Eu vou colocar aqui, tem uma imagem, né? Depois tem uma atividade aí. Aí depois vocês vão fazer essa atividade aí, tá? Depois eu vou explicar, vocês vão fazer essa atividade. Então vamos lá, gente. Organização dos seres vivos. Aqui vai de um átomo, né, até a biosfera. Tá, gente. Então, aqui tudo no mundo é feito de átomo, tá? Átomo. Vocês sabem me dizer o que é um átomo? É a menor forma de vida. Menor o quê? Partícula divisível. Isso. O átomo não é forma de vida porque o átomo não é vivo ainda, tá? Então, o átomo ele faz tudo no mundo. É a menor partícula. O nome átomo significa partícula indivisível. Só que acho que a Natiele já deve ter falado com vocês que hoje em dia o átomo ele pode sim ser dividido, né? Em prótons e nêutrons, porque tem cargas dentro do átomo, a gente encontra outras partículazinhas de cargas positivas e negativas, chamadas de prótons e nêutrons. Tudo no mundo, seres vivos ou não vivos, é feito de átomo, tá? Tudo é feito de átomo. Uma parede, uma pedra, o ser humano, tudo no mundo é feito de átomo. Então, quando a gente olha a tabela periódica, cada elementozinho daquele ali na tabela periódica é um átomo diferente. Quando a gente junta esses átomos, aí eles formam o quê? Eles formam moléculas, tá? Então, quando a gente pega um átomo e mistura com outro átomo, podendo ser do mesmo tipo ou até de tipos diferentes, a gente forma uma molécula. Eu falo que a tabela periódica é um livro de receita. Quando a gente pega um livro de receita para fazer um bolo, eu pego ali a farinha de trigo, o açúcar, né? Tanto de açúcar, tanto de farinha de trigo, tanto de leite, e aí eu misturo aquilo ali e vai dar o bolo. Então a tabela periódica também, né? Se eu pegar um átomo aí, se eu pegar 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, eu vou ter o quê? Uma molécula de quê? 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, eu tenho uma molécula. Água, meu irmão. H2O. Então, eu vou ter uma molécula de água, tá? Então, se eu pegar ali os átomos e misturar, eu vou ter uma molécula, tá? Aí, se eu pegar vários tipos de molécula e misturar, vários tipos de molécula, água, proteína, se eu pegar vários tipos de molécula, eu formo o quê? Uma organela. Vocês sabem me dizer o que são organelas? Um conjunto de células. Hã? Conjunto de células. Conjunto de proteínas, sei lá. Tá, dentro da gente, dentro do nosso corpo, a gente encontra o quê? Dentro do nosso corpo. O que é que a gente encontra? Os tecidos, sei lá. A gente encontra o coração, o pulmão, isso aqui são... Tanta coisa dentro do nosso corpo. O coração, o pulmão, o rim, o fígado, isso aí é o quê? A gente chama de quê? Órgãos. Órgãos. As células também têm órgãos, tá? Então, os órgãos das células são chamados de organelas, tá ok? Organulos, como está aqui escrito, tá? As organelas. Então, as organelas são os órgãos da célula, tá ok? Então, várias moléculas formam as suas organelas, tá? Então, os átomos, eles formam as moléculas formam as organelas, tá ok? Organelas. O ser humano, gente, aqui nas moléculas, aqui nos átomos, desculpa. O ser humano, como eu já falei que é um livro de receita, a receita para fazer o ser humano, a gente chama de chomps, tá? Acho que eu já expliquei isso para vocês em sala de aula. Chomps. Deixa eu ver aqui. Não consigo escrever com isso. SH. Isso aqui é ruim de escrever.
Pronto. Essa aqui é a fórmula para fazer o ser humano, Chomps. O que é que significa Chomps? O C é o quê? É o quê? O C aqui significa o quê? Cortou. Chomps. Carbono. Carbono. O Carbono. H. Hidrogênio. Hidrogênio. O. Oxigênio. Oxigênio. O N. Oxigênio. Hidrogênio. Hidrogênio. O P. Fósforo. Fósforo. E o S. E S, enxofre. Enxofre. Isso mesmo. O S era um A fórmula química do ser humano é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Então, essa daí é a fórmula química do ser humano. Todo ser humano tem isso aí. Agora, se for falar do ser vivo, o que é que todo ser vivo tem que ter? Tem que ter chom, tá? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Por quê? As bactérias, elas têm mais só o chom, tá? É um ser vivo, mas tem chom. Para ser humano, ainda tem que acrescentar aí o fósforo e o enxofre, tá? Então, no ser humano, a gente encontra aí o fósforo e o enxofre. Então, as moléculas, os átomos formaram moléculas, várias moléculas formam as organelas. As organelas aqui estão representando a mitocôndria, tá? Então, as mitocôndrias é um tipo de organela. Ela é encontrada aí dentro das nossas células, tá? As organelas, como nas aulas passadas que a gente viu, as mitocôndrias, elas tinham vida livre antigamente, né? As mitocôndrias era tipo uma célula de vida livre. Hoje em dia, elas não, elas eram uma célula primitiva, né? Hoje em dia, as mitocôndrias é encontradas somente dentro de outras células, tanto das células vegetais quanto das células animais, tá? Alguém sabe me dizer para que servem as mitocôndrias? As mitocôndrias servem para quê? Velho, não me lembro certo não, mas eu acho que é pra tipo, mudar alguma coisa, tipo, parece que transforma alguma enzima, sei lá, alguma coisa assim, não é? Não seria tipo consumir algum corpo estranho para transformar em energia? Seria para respiração. Isso, alguma coisa assim. Ah, sim, sim. As mitocôndrias, elas pegam o que vocês comem e transformam em energia, tá? Então, as mitocôndrias, elas fazem energia. Então, eu estou aqui falando com vocês agora graças às nossas mitocôndrias, tá? A gente dorme graças às mitocôndrias. A gente corre, joga bola, nada, graças às mitocôndrias. Então, tudo, o nosso metabolismo... Tiago, acho que minhas mitocôndrias estão falhando. Elas não estão me dando energias, não. Não, é você que está se alimentando bem. Não é. Suas mitocôndrias estão de boa. Não tá. Então, as mitocôndrias, elas dão a energia para o seu corpo, tá? No caso das plantas, as plantas lá, elas têm os cloroplastos. Os cloroplastos fazem o alimento e dão para a mitocôndria fazer energia, tá? A gente não tem cloroplasto, então a gente não faz o nosso alimento. A gente busca o alimento. A gente pega esse alimento, a gente ingere esse alimento e aí o nosso corpo vai quebrar e aí mandar para nossas mitocôndrias, tá? No caso aqui, tem as mitocôndrias dentro da nossa célula. Aí também pode encontrar os lisossomos, que faz a limpeza da nossa célula. Aí tem o sistema de Golgi, que o sistema de Golgi ele armazena substâncias, água, quando a gente precisar. Tem os centríolos, que fazem a divisão da célula. Tem o nosso núcleo. Então, tudo isso aí é organelas, tá? Então, as nossas célulazinhas, elas são uma caixinha cheia de organelas, tá? Cheia de outros componentes ali, a gente chama isso de organelas, que são os órgãos da célula. Todas essas organelas que eu falei para vocês juntas, todas elas, a gente forma uma célula, tá? Célula. Então, todas essas organelas juntas aí, a gente vai ter uma célula, tá ok? As células, elas vão ser diferentes de acordo com o seu tecido. Então, a gente tem células nervosas. No caso dessa daí, eu acho que essa daqui é uma célula óssea, tá? Aí tem a célula nervosa, que tem os neurônios.
tem a célula epitelial, que é da pele, tem a célula muscular, tem a célula sanguínea. Nenhuma célula é igual à outra de acordo com o seu tecido, tá? De acordo com sua função. Aí, dentro ali daquele mesmo tecido, a gente encontra um monte de célula igual como está aqui, ó. Aqui tem uma célula óssea, tá vendo? Essa célula óssea aqui, juntando com várias outras células ósseas, aí eu formo um tecido, tá? Tecido Então, ósseo. essa célula óssea aqui, juntando com várias outras células ósseas, eu tenho um tecido, tá? Se tivesse uma célula muscular aqui, eu teria um tecido muscular. Se tivesse um tecido sanguíneo, ou se tivesse uma célula sanguínea, eu teria um tecido sanguíneo, tá? Que é um tecido conjuntivo. Se eu tivesse um tecido ósseo, também é um tecido conjuntivo, tá? Então, esse tecido aqui, ele junta com outro tecido, tipo o coração. No meu coração tem músculo? No de vocês? No coração tem. No coração tem pele? Sei. Tem. No coração tem sangue? Tem. Então, eu tenho vários tecidos no meu coração? Tem. Então, eu formo o quê? Vários tecidos. Eu formo um órgão. Órgão. Isso, tá? Então, aqui, ó, o tecido ósseo, misturado com o tecido sanguíneo, que tem, os ossos também têm tecido sanguíneo ali dentro deles, né? Misturado com o tecido cartilaginoso. Aí eu tenho um órgão, né? No caso aqui, o osso. Então, eu tenho um órgão. Esse órgão aqui, com vários outros órgãos, eu tenho o quê? Um sistema. Eu tenho um sistema. No caso aí, um sistema ósseo, né? Se aqui fosse um rim, no lugar desse osso, eu teria qual sistema ali? Respiratório. Sistema Renal. respiratório. Um rim. Não, falei errado, calma. Se eu tivesse um rim ali, era um tecido. Digestivo, né? Não? Tecido Digestivo. urinário. Ah, não, é tecido urinário. O rim Nossa, pertence ao errei feio, tecido viu? urinário. Eu tava viajando aqui em tecido renal. Me falei respiratório, da onde? Todo mundo pro 7º ano. Se eu tivesse um rim ali, era o tecido urinário. Se eu tivesse um nariz ali, o nariz também é considerado um órgão. Respiratório. Respiratório. Pulmão. Respiratório. Respiratório. O estômago. Digestivo. Digestivo. Então, Digestivo. de acordo com o órgão, ele vai formar um sistema, tá? Aqui no caso a gente tem um sistema ósseo. Então, o sistema ósseo, juntando com todos os sistemas do nosso corpo, a gente tem o quê? Um organismo. Tá? Então, todos os sistemas aí, sistema respiratório, sistema urinário, sistema digestório, sistema esquelético, sistema muscular, e a gente tem um organismo. Organismos são os seres vivos, tá? Então, cada ser vivo no mundo é um organismo. Eu sou um organismo, vocês são outro organismo, cada um de vocês é um organismo diferente, tá? No caso aqui é um lobo-guará. O lobo-guará é um organismo, tá? Esses organismos, eles vivendo juntos, eles da mesma espécie, né? Organismo da mesma espécie, vivendo juntos no mesmo local, a gente tem uma população. Então, população é quando esses organismos eles vivem no mesmo lugar, tá? Eles vivem no mesmo lugar e são da mesma espécie. Agora, se eu tenho esses organismos junto com outros organismos, porque aqui, ó, tem o lobo-guará, tem as plantas também são organismos, elas são seres vivos. Aí tem outros animais, esses organismos todos juntos, de espécie diferente, vivendo junto, aí eu tenho uma comunidade. Isso. Comunidade. Vira um ecossistema e uma biosfera. A comunidade, agora aí na comunidade, gente, a gente junta o quê? Eu pego uma comunidade e junto com fatores abióticos. Comunidade são fatores bióticos. O que quer dizer bióticos? Bióticos quer dizer que são seres vivos, tá? Então, quando eu falo em biótico, quer dizer vida. Agora, se eu pego aqui a comunidade, os fatores bióticos, e eu pego
coisas abióticas. O que são coisas abióticas que os seres vivos precisam? Não vivos. Então, mas o que são essas coisas não vivas. vivas que os seres vivos precisam? Hum, O que é essas coisas? Planta, Proteínas, tempo, carboidratos, planta é viva. Planta é Água. viva. Água, proteínas, vitaminas, Alimento. carboidratos. água, Isso aí. terra, fogo, Ar. e a... essas coisas que os seres vivos não precisam. Os seres vivos não precisam de ar. Não precisam. O ar é um fator abiótico, tá? Ele não tem vida. A água é um fator abiótico. A água não tem vida, tá? A terra, fator abiótico. A terra não tem vida. O fogo também, algumas plantas, elas só se reproduzem através de fogo. Então, o fogo também é fator abiótico. Fogo não tem vida. E os seres vivos, eles precisam desses fatores abióticos. Se eu pegar os fatores abióticos junto com a comunidade, eu tenho um ecossistema. Ecossistema. Tá? Então, fatores abióticos, tá vendo que tem o sol ali, dando calor para eles? Então, eles precisam desses fatores abióticos, do calor, da chuva. Então, eles precisam desses fatores abióticos. Se eu pegar uma casca de planta, né? Uma casca de planta, essa casca já morreu. Ali naquela casca, eu posso ter um ecossistema naquela casca? Eu posso ter um ecossistema Sim. nessa casca de planta? Sim. Pode. Pode ter várias espécies de organismos vivos ali, diferentes, vivendo ali? Pode. E fatores abióticos? Sim. Pode. Eu posso encontrar ali insetos, eu posso encontrar bactérias, eu posso encontrar vários seres vivos vivendo naquela casca, e ali naquela casca não pode, bate água, né? Chove, bate água, tem vento ali naquela casca. Então, fatores abióticos com fatores bióticos ali, eu tenho um ecossistema, tá? Ecossistema, a água é um ecossistema, a terra é um ecossistema. Então, ecossistema são a casa deles, né? Tipo a casa onde os animais vivem, os seres vivos vivem. Cada ser vivo tem o seu ecossistema. Tem os seres vivos que tem o seu ecossistema mais gelado, tem os seres vivos que tem o ecossistema que gostam de lugares mais quentes, né? Ecossistemas aquáticos e aí por diante. Todos os ecossistemas juntos, a gente tem o quê? Biosfera. A biosfera. E o que é a biosfera? Planeta. É o Planeta Terra. tá? É um conjunto de ecossistemas. Oi? Seria um conjunto de ecossistemas? Isso. Então, a E biosfera o é um conjunto de ecossistemas. Todos os ecossistemas formam a biosfera. Então, aqui no planeta Terra, tudo aqui são ecossistemas. Então, são diferentes, mas ecossistemas mais gelados, ecossistemas mais quentes, tá? Ecossistemas tropicais, ecossistemas aquáticos, o oceano, ecossistemas... Então, todos os ecossistemas do mundo formam a biosfera. Bio quer dizer vida, esfera, redondo, né? Então, círculo de vida. Quem é o círculo de vida? A Terra, tá? E aí vai por diante, né? Se eu pegar a Terra e botar, tipo, vários planetas, eu tenho o quê? Se eu pegar vários planetas, eu tenho o quê? galáxia. Uma galáxia. Então, por aí por diante vai, tá? Então, tudo, se eu for juntando tudo, aí vai indo, vai indo, vai indo. Então a galáxia tem a galáxia. Aqui, tudo começa de um átomo, tá? Até chegar aí, no universo, tá? Então, de um átomo até o universo. Então, tudo no universo é formado por esse simples coisinha aqui que é o átomo, tá ok? Deixa eu passar aqui o vídeo para vocês, mas mostrando mais ou menos como. Saúde.
Muito lindo. Muito bem. Então, vocês viram aí que... Peraí. Vocês viram aí que a gente é bem do tamanho... comparou, né? Aí um átomo, terminou com um átomo aqui, ó. Terminou com um átomo. E ele foi, né, até as galáxias distantes lá, né? Várias galáxias. E a gente foi comparado com um átomo, né? Então, o planeta Terra, ele foi comparado com um átomo, né? Então, comparado ao universo, a gente é bem pequenininho. Então, ele entrou dentro de uma gota de água. Depois dessa gota de água, vocês viram que tinha bactérias naquela gota de água, né? E aí entrou dentro da bactéria, as moléculas da bactéria, aí foi indo, até chegar nos átomos, né? Os átomos, aí depois ainda entrou nos átomos e viu as cargas, né? Os prótons e os nêutrons. Então, tudo é ligado, tá? Como eu acabei de explicar para vocês aí.